E aí, gente, vamos começar agora mais uma aula, certo? Vamos falar agora dos helmintos, né? É a nossa terceira aula de hoje, né? Depois dessa vai ter mais uma aula, tá? Então vamos falar aí dos helmintos, são algumas doenças, né, causadas por esse parasita. É considerado, né, um verme, né, muitos conhecidos como vermes, né? E nós teremos duas aulas falando sobre ele, né? Helmintos 1 e Helmintos 2, certo? Então vamos lá. Estudo dos helmintos ou vermes, né? Classificação. O filo são os plateumintos, os vermes achatados, né? Classe trematoda, classe monogênea e classe cestoda, são os termos, né? E temos o filo Nemateumintes, né? Que são dos nemateumintes, são os vermes arredondados, certo? São da classe nematoda, certo? Então, temos também o filos acantocéfala, né? Vermes com cabeça contendo espinhos, né? Então vamos lá. Os helmintos podem multiplicar-se dentro ou fora do corpo do hospedeiro. Isso depende do ciclo vital específico de cada parasita, né? São destituídos de sistema respiratório e circulatórios, certo? Nas espécies de vida livre, a respiração é aeróbica, né? Sendo que as trocas são feitas por difusão através do epitélio permeável, né? Eles não têm um aparelho respiratório, mas eles absorvem o oxigênio através da sua pele, né? Já nos parasitas, a respiração é anaeróbica, certo? Pela ausência do sistema circulatório, as ramificações do sistema digestivo auxiliam a distribuição de alimentos. Então tem vermes que vivem tanto dentro do corpo como vermes que vivem fora do corpo, né? Então vamos lá, pessoal, continuar, certo? Então vamos lá. Temos os vermes plateumintos, certo? São os representantes mais inferiores dos helmintos, os quais se caracterizam por apresentarem sistema bilateral, uma extremidade anterior com órgãos sensitivos e de fixação e uma extremidade posterior, né? São também achatados, né, dorsoventralmente, sem celoma, com ou sem tubo digestivo, né, sem ânus e sem aparelho respiratório. Podem ser de vida livre, ecto ou endoparasitas, né? Temos a classe trematoda, são ecto ou endoparasitos, corpo não segmentado e recoberto por uma cutícula, com uma ou mais ventosas, presença de tubos digestivos, ânus geralmente ausente, hermafroditas, evolução simples ou com hospedeiro intermediário, e a forma típica é de uma folha, né? São os plateumintos, os vermes mais achatados. Temos os plateumintos da parte cestoda, classe cestoda, né? São endoparasitos, vivem dentro do hospedeiro, desprovido de epiderme e de cavidade geral e de sistema digestivo. Então, geralmente, o corpo dos plateumintos, né, é alongado e constituído por segmentos, né? Temos essas partezinhas, vocês podem ver que são segmentadas, né? Na foto aí dá para perceber. Então, são geralmente hermafroditas, né? Tem o sistema reprodutor feminino e masculino no mesmo indivíduo, certo? Temos os nemateumintos da classe nematoda. Dentro desse grupo são encontrados representantes com os mais diversos tipos de vida e habitat, né? Espécies saprofitas de vida livre, aquática ou terrestres, né? Os parasitas de vegetais e em todos os invertebrados e vertebrados, né? Então é possível encontrar eles em vários hospedeiros. Então vamos lá continuar.
Então os nemalteminos são vermes com simetria bilateral, né, cilíndricos e alongados. Tubo digestivo completo, com abertura anal. Né, sexo em geral separados, né, sendo o macho menor que a fêmea. A reprodução e o processo de atingir os hospedeiros são bastante diversificados nos nematóides. Em geral são dioicos e sexos separados, né, hermafroditas. Os helmintos podem multiplicar-se dentro ou fora do corpo, certo? Do hospedeiro, isso depende do ciclo vital específico de cada parasito. E então são destituídos de sistema respiratório, né? Na espécie de vida livre, a respiração é aeróbica, né? Os parasitas são respiração anaeróbica. Então, pela ausência do sistema circulatório, as ramificações do sistema digestivo auxiliam a distribuição do alimento, certo? Temos aí o Xistossoma mansoni, né? Que causa a xistossomose, né? Um dos exemplos dos helmintos. E tem as duas formas de sexo, né? Masculino e feminino no mesmo indivíduo. Então, o agente etiológico é o Schistosoma mansoni. São parasitas de vasos sanguíneos de mamífero e aves. Ocorre na África, Antilhas e América do Sul. No Brasil, cistose ou barriga d'água, né? Então, a xistossomose é aquela famosa barriga d'água, que é a doença mais comum quem toma banho de rio, né? Então, quem toma banho de rio de água parada, geralmente pode vir a ter esse problema, que é a xistossomose. Então, geralmente é como eu já havia falado para vocês, o ideal é que se tome banho de rio com água corrente, né? Então, diminui mais o risco de contaminação. Então, a morfologia, né? Variadas fases do seu ciclo biológico, né? Adulto, macho e fêmea, e temos o ovo, o miracídio e a cercária, né? Macho mede cerca de 1 centímetro, tem a cor embranquiçada, com o corpo coberto de minúsculas projeções, e a fêmea mede cerca de 1,5 centímetro, ela é maior um pouco, tem cor mais escura devido ao seco, com sangue semidigerido, com tegumento liso. Temos a forma de ovo, né? Mede cerca de 150 milímetros de comprimento por 60 de largura, né? Com formato oval, e na parte mais larga apresenta uma espícula voltada para trás. A espícula vocês podem ver aí na foto, tipo esse espinhozinho que tem aí, certo? O que caracteriza o ovo maduro é a presença de um miracídio formado, visível por transparência da casca, né? É a forma normalmente encontrada nas fezes, né? Geralmente os ovos são liberados pelas fezes. O miracídio, né, apresenta forma cilíndrica, com o corpo recoberto de cílios, que lhe permite a movimentação dentro da água, né? A cercária, formado pelo corpo cercariano e a cauda bifurcada, né? Lembra uma espermatozoide. Possui duas ventosas, né? A oral, que apresenta as glândulas de penetração, e a ventosa ventral, com a qual a cercária se fixa na pele do hospedeiro no momento da penetração. Então, a fase que nós vamos encontrar no rio é a fase de cercária, que é a fase que ela penetra na pele do hospedeiro. Então, temos aí o ciclo biológico, geralmente como ocorre, né? Xistossomose ou barriga d'água, vocês podem perceber, né? Então, o ser humano acaba defecando as margens do rio, né? Então, esses ovos entram no caramujo,
né? Então ele acaba desenvolvendo essas cercárias, né? São liberadas. E a cercária entra no hospedeiro que é o ser humano, certo? Então vocês podem perceber que o caramujo é o hospedeiro intermediário do cistosoma. Já o ser humano é o hospedeiro definitivo, que é a sua fase adulta, ela vai ocorrer no ser humano. A transmissão, né? Ela ocorre penetração ativa de cercária na pele e mucosa. A cercária se penetra, como eu havia falado, né? Mais frequentemente nos pés e nas pernas, por serem áreas do corpo que mais ficam em contato com as águas contaminadas. O horário em que elas são vistas em maior quantidade na água é entre 10 e 16 horas da tarde, quando a luz e o calor são mais intensos, né? A transmissão mais frequente se dá em focos peridomiciliares, valas de irrigação de horta, açudes e pequenos córregos, né? A patogenia está ligada a vários fatores, como cepa do parasita, carga parasitária, número de ovos produzidos, né? Idade, estado nutricional e a resposta imunitária da pessoa. Então, a forma que ela vai agir vai depender muito de como está o estado do hospedeiro, né? A patogenia será diferenciada de acordo com as fases do parasita no hospedeiro. Cercária. A chamada dermatite cercariana pode ser causada pela penetração da cercária, do Citosoma mansoni, ou de outros trematóides, certo? Essa dermatite ela é caracterizada por uma sensação de comichão, né? A erupção, o urticariforme, né? A erupção que causa uma coceira. E em seguida, dentro de 24 horas, por eritema, né? Edema, pequenas pápulas e dor, né? Eritema, aquela vermelhidão na pele, né? Extossômulo, lesões pulmonares durante sua migração pelos tecidos, né? E adultos, os vermes adultos vivos não costumam causar lesões, só expoliando o hospedeiro pelo seu consumo de ferro e glicose, né? Então ele vai crescendo e se alimentando do ferro e da glicose. Então geralmente essas pessoas têm deficiência de ferro ou provavelmente anemia, né? Fraqueza. Os vermes mortos podem ser levados pela circulação porta e causar lesões no fígado, certo? Então a veia porta é uma veia que liga o intestino, o estômago ao fígado. Então pode acontecer isso aí, ser levado ao fígado. Os ovos, né? A esquistossomose mansoni é basicamente uma doença que decorre da resposta inflamatória granulomatosa em torno dos ovos do parasito. Então, diagnóstico pode ser clínico, né? Através de exames clínicos junto com. Só um instante, pessoal. Desculpa aí, continuando, né? Então, como eu tô gravando no celular, às vezes pode acontecer isso, eu peço desculpa a vocês. Então, o diagnóstico clínico é feito pelo profissional médico, né? Deve se levar em conta a fase da doença e a anamnese detalhada do caso do paciente, né? Então, origem, hábitos, contato com a água, então é feito toda uma investigação. E o exame parasitológico, né? É o método parasitológico direto, se baseiam no encontro dos ovos do parasitos nas fezes, né? Ou tecidos dos pacientes, certo? Então, pessoal, temos aí o tratamento, né, da esquistossomose. As drogas usadas usualmente no controle são a oxanequina, né, e o praziquantel, né? Profilaxia é uma doença tipicamente condicionada pelo fator socioeconômico precário e atinge a maioria da população brasileira. Tratamento da população, né, é feito na rede de saúde do SUS e o saneamento básico. Então vocês podem perceber que a maioria das parasitoses é causada pela baixa qualidade de vida, né? Então o pessoal sem saneamento,
vivem em condições precárias, né, sem higiene, então tá bem correlacionado aí, né, as condições sociais do ser humano, certo? Então essa aí é uma das aulas dos Elmintos. Vamos para a segunda aula agora, né? E aí a gente finaliza as videoaulas de hoje.